Josué 3, versículo. Josué capítulo 3, qual é o versículo? 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E no versículo 7, então disse o Senhor a Josué, em resposta, primeiro Josué manifestou a esperança dele, a confiança dele. Ele era um sujeito considerado pequeno. Pequeno porque tinha uma multidão, e ele nem como servo do homem, ele era o principal. Havia outros que estavam à frente dele, Caleb e outros. E ele não era servo de Deus, não. Lá no capítulo 1, veja no capítulo 1. Josué 1. Diz assim, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Moisés era servo de quem? Você é servo de quem? Do Senhor. Ser servo do Senhor é ruim? Não, é extraordinário. Mas você sabe o que quer dizer servo? O que quer dizer servo? Escravo, criado. Moisés era servo do Senhor. E Josué, que ouviu a palavra de Deus, era servo de quem? De Moisés. Moisés era servo do Senhor e Josué era servo de Moisés, do homem Moisés. Portanto, Josué era pequeno. Esse mesmo Josué não olhou para a insignificância do homem que ele sabia que era, mas aceitou o desafio de conduzir o povo no lugar de Moisés e disse ao povo, o que é isso aí? Tem alguém gritando aí, não tem? Santificai-vos para amanhã, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quer dizer, um homem pequeno, mas cheio de esperança. Moisés, ele era grande em relação ao Josué. Josué era pequeno. Pequeno como eu, como você. Mas quando o pequeno, ele tem esperança, ele se torna grande. Nós somos pequenos por causa das limitações, das deficiências que são próprias do homem. Alguns, como eu, são menores ainda porque não tiveram muita oportunidade na vida para estudar, não tem influência. Eu já fui assim. Hoje, se eu vou falar que não tenho influência, eu vou estar mentindo, porque dado a grande misericórdia de Deus na minha vida, o que eu falo pesa no país e no mundo. Minha palavra tem peso a nível mundial, não é só no país, não. Tem peso. Peso mesmo. O pequenino Josué tinha um coraçãozinho repleto de quê mesmo?
esperança. É só você observar as palavras dele. Ele falou: amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós. Um homem que tinha esperança, né? E aí ele deu ordem aos sacerdotes que conduzissem a arca da aliança, que Deus estava na arca. E a arca tinha que ir à frente do povo, porque Deus tinha que ir à frente do povo, guiando. E por conta dessa esperança e dessas palavras, Deus então falou com Josué. Olha o que Deus falou com ele, no versículo 7. Então disse o Senhor a Josué. Antes Deus falava com quem? Com Moisés, porque Moisés era servo. E quem é que falava com Josué? O Moisés. Agora Josué já não precisava mais ouvir o Moisés também, ele já estava morto. Então, Deus falava diretamente com ele. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Você sabe o que quer dizer engrandecer-te? Torná-lo grande. Fazê-lo crescer. Se Deus disse que ia engrandecer o Josué, fazê-lo ficar grande, é porque ele era o quê? Pequeno. Mas tinha no peito a esperança. Deus falou: eu vou engrandecer você, eu vou fazer você crescer. Tem alguém aqui que quer crescer? Todo mundo quer crescer? Os bispos querem crescer, os pastores, os obreiros, o povo, todo mundo quer crescer. Os funcionários, câmeras, né? Você acha que talvez é possível que alguém não queira, dado a sua visão pequena. Mas eu tenho comigo que esse que hoje é um câmera, amanhã ele quer ser um diretor, não é verdade? Né? O que é bispo hoje quer ser um apóstolo amanhã, quer ou não quer? E o que é pastor quer ser um bispo, está escrito lá em Timóteo. O que é empregado quer ser o dono, quer ser empresário, bem-sucedido. Isso Deus botou no homem. Então, quando nós olhamos à nossa volta, e aí a realidade aparece, entendemos que somos pequenos, e que às vezes, aparentemente, não tem muita possibilidade. Aí aparece uma esperança negativa. Aquela esperança que diz assim: melhor desistir de lutar. Não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Na posição que Deus me colocou, eu peço sabedoria para não atrapalhar ninguém a crescer e nem interpretar mal o desejo de alguém querer crescer. Isso em qualquer setor, isso é bíblico. Foi Deus que colocou isso no homem. Porque dá a entender que o sujeito está insatisfeito, ele tem um desejo de querer crescer. Você não pode querer crescer com os próprios recursos. E a receita é descer, diminuir para ficar grande, ou seja, se despojar de orgulho, de inveja, de jactância, de tudo que não presta, se esvaziar de si e servir a Deus. Josué virou servo de Deus, já cresceu. Ele era servo de Moisés. Mas quando ele disse ao povo que o Senhor ia fazer coisas grandes, maravilhosas, se o povo santificasse, Deus então percebeu que, embora ele fosse pequeno, a visão dele era grande.
E ele era um sujeito cheio de esperança. Então Deus falou para ele, hoje... Agora tem um detalhe aí. Você viu o que Deus... Olha a diferença da palavra de Deus para a palavra de Josué. Josué era Deus, era? Ah, não era Deus, não? Ele só era homem? Servo, né? Servo de quem? Não, ali ele já era servo de Deus ali. Escuta o que ele falou, Josué. Santificai-vos, porque... Quando é que Deus ia fazer no pensamento de Josué? Quando é que Deus ia fazer? Quem disse que ele ia fazer amanhã? Foi Deus ou foi Josué? E Deus disse que dia que ele ia fazer? Não, porque você lê a Bíblia, aí você olha e acha que tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. Ali tem palavra de Deus e tem a palavra do homem. O homem disse amanhã e Deus disse hoje. Olha lá, que diferença, hein? Josué era maior do que nós, mas cometia suas falhas também. Olha a diferença. Josué falou amanhã. Ele não estava errado, não. Mas para Deus não existe amanhã. O amanhã é hoje para ele também, não? O ontem. Tem uma palavra em Eclesiastes que diz assim que para Deus o que é já foi. E o que será também já foi. E ele fará renovar-se o que se passou. Você entende isso aí? O que é? Alguém poderia explicar, não? Hein? Já foi, quer dizer que já passou, não é isso? Isso significa dizer que tudo que ia acontecer hoje aqui, Deus já sabia que a cor da roupa que você viria hoje. Deus já sabia o que você ia falar hoje aqui, que música seria cantada hoje aqui, que pregação seria feita. Deus sabia de tudo que ia se passar hoje. Então, por isso que o que é agora já foi para ele. Então, para Deus, o que é já? E o que será? Para você não foi, porque o que será você nem sabe como é que vai ser ainda, né? Mas para ele já foi também, porque ele sabe já o que vai acontecer. Agora, uma coisa que parece impossível, e até lá na roça falava, não adianta chorar o leite derramado, adianta porque até o que se passou ele renova. Ele traz de volta. Olha lá. Até o que se passou. Por isso, visões diferentes para o homem e para Deus, ó. Amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. Homem de esperança, de fé. Aí Deus falou, hoje eu começo a engrandecer-te. Engrandecer-te quer dizer o quê? Tornar grande. Tornar grande. Engrandecer, tornar grande. Então, o que é já foi, o que será também já foi, e o que aconteceu de ruim ele conserta de errado. Eu e você, a nossa visão é, amanhã ele vai fazer, mas a de Deus é, hoje ele começa a fazer. Amém? Hoje
hoje ele começa a fazer. Hoje o Senhor começa a engrandecer-te. Olha lá. Perante os olhos de todo Israel. Para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Olha a preocupação de Deus. Ó. Deus queria que o povo, as pessoas, vissem em Josué, na vida de Josué, a participação dele. Deus quer que o mundo, Ele quer que o mundo veja em nós a participação dele. Ele quer que o mundo saiba, que as pessoas saibam, que nós não somos birutas, não. Você sabe o que é biruta? Quem conhece biruta? Você é biruta? Hã? Ah, você conhece, né? Fiquei preocupado agora. E o que é uma biruta? O que é? É um coador furado. Não é isso? E ele vai estreitando, porque se o vento muda, ele muda de posição. Não é isso? Ele acompanha o vento, ou seja, ele é vulnerável. Ele é 100% vulnerável, ele não tem personalidade própria, ele não tem vontade própria, não. A biruta soprou para lá, ele vira, para cá ele vira. Então, eu e você não somos birutas, nós temos uma direção. A biruta é na direção do vento. Nós temos uma direção que é Deus. E o mundo tem que saber isso, tem que ver isso em nós. E não sou eu que quero que o mundo veja, não. É o próprio Deus que falou para Josué. Eu quero que o povo saiba que assim como fui com Moisés, eu sou contigo também. Eu serei contigo. E como é que Deus foi com Moisés? Como é que foi? Moisés um dia esbarrou com o mar. Ele precisava caminhar, porque a morte vinha atrás dele. Como é que era o nome da morte? Faraó, isso mesmo. A morte se chamava Faraó. E a morte vinha atrás dele. Mas ele não podia passar porque o mar, embora seja uma coisa boa, mas para quem o desafia, ele também significa morte. Eu que o diga. Eu já convivi com isso. A morte vinha atrás dele, na frente dele estava a morte. Quer dizer, se eu caminho, eu entro na morte. Se eu espero, a morte chega. Às vezes, o ser humano fica numa situação dessas. A gente não tem para onde ir, o que fazer. Eu me lembro de alguns profetas e reis que em algum momento disseram para Deus assim: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. O próprio Josafá disse: eu não sei o que fazer, porém, os nossos olhos, ele disse no plural, não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Se a morte vem atrás e também está na frente, melhor é olhar para Deus. Moisés não sabia o que fazer. Aí Deus criou uma estrada. Nunca houve isso. Você já ouviu falar de algum chefe de estado, algum governador?
algum político poderoso que tenha feito um caminho dividindo as águas do mar? Sim ou não? O sujeito formou 2 paredões assim. O deputado, você conhece algum colega seu que tenha feito isso, não? Porque como eu gosto muito de pescar, se o senhor descobrir, você me fala que eu vou lá na barranco do mar pescar. Se o senhor achar alguém que consegue dividir o mar, me avisa, porque eu vou lá na beiradinha, assim. Aí vai estar aquele paredão d'água, só enfiar a vara ali, né? É ou não é? Está lá dentro o peixe, ainda vai ver a cabecinha dele. Não tem. Mas Deus, ele dividiu as águas e fez um caminho. Então, quando ele fala para Josué, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Ele está dizendo o seguinte: por causa de Moisés, eu dividi as águas do mar. Se necessário for por sua causa, eu divido de novo. De novo. Então, veja como é interessante, né? Aí eu pergunto, está escrito isso aí na sua Bíblia, que eu estou lendo aqui, falando? Isso aí foi escrito por causa de Josué, de Moisés, ou por nossa causa? Você acha que Josué e Moisés estão lendo isso? Então não é com Josué que ele está falando, ele está falando com Valdemiro, com você. Ele está falando assim, ó, por sua causa eu divido o mar. Ele está falando. Ele viu Moisés apavorado. Moisés era Deus? Ah, não era não? Também não? Mas ele era maior que o Josué, não era? Mas mesmo assim não chegou a ser Deus, não? Não. Porque o crescimento do homem não é próprio dele. É de Deus, portanto é emprestado. A capacidade humana, os recursos humanos, eles não são próprios do homem, não. Eles vêm de Deus. Paulo falou, a nossa suficiência vem de Deus. Então, ele fez outras coisas. O Moisés um dia estava desesperado, falou, eu não dei a luz a esse povo para carregá-lo, eu quero morrer, é melhor o senhor me matar. Se o senhor me trata desse jeito, me mata. Olha só. Puxa. Sabe que um dia eu estava muito amargurado? Eu estava sentado ali na porta da Carneiro Leão e vi, eu estava de um lado, lá na Carneiro Leão, e cá na rua de cá tinha um povo querendo entrar na igreja, a igreja estava lacrada. Aí eu fiquei muito triste com aquilo. Eu falei, Senhor, por que o Senhor não me leva? Eu falei, não, Deus não gosta disso não, me perdoa, Senhor. Eu falei, meu Deus, o que eu falei? Aí ele falou, você é tão pequenininho, Moisés era muito maior que você e pediu também para eu tirá-lo da terra. O Elias pediu. Isso é do homem, né? Que é pequeno. Então Moisés falou, se o Senhor me trata assim, meu, o Senhor me matar. Aí Deus falou, diga ao povo que eles vão comer carne até sair pelas narinas. É isso que eles queriam. Não é um dia, nem 2, nem 10, nem 20, mas o mês inteiro. O mês inteiro. Até sair pelo nariz. Não falou? Falou ou não falou? Carne no deserto? Você sabe o que tem muito no deserto? Aquele camaleãozinho, escorpião também. Aquilo lá não tem carne, não tem? Hã? Torradinho talvez seja gostoso, né? Escorpiãozinho torrado lá na China, come, não come? Você já comeu? Tem uma lagartixazinha, não tem? Um pequenininho que se afunda na areia. Aquilo lá também não dá muita carne, não. Aí Deus fala assim, fala para o povo que vai ter churrasco para todo mundo.
Moisés falou assim, peraí, Senhor, quantos rebanhos o Senhor vai matar para eles? Ou vai tirar todos os peixes do mar, que eles bastam? Aí Deus se zangou. Por que ele se zangou? Porque Deus, ele entende quando eu e você nos sentimos aflitos e nos perturbamos por causa das dificuldades, mas ele não entende quando a gente quer interferir ou diminuir o poder dele. E quando Moisés falou, você vai tirar carne de onde? Deus falou, Moisés, cortaram meu braço, é isso? Ter-se-ia em cortado o meu braço? Diminuir o braço do Senhor? Agora mesmo. Ele disse agora ou disse amanhã? Agora ainda é maior do que hoje, né? Hein? Porque hoje pode ser 11 horas da noite, 23 horas, não pode? 23h59? Mas ele disse agora, eu estou percebendo isso. Nós encontramos muitas palavras amanhã, encontramos, mas hoje Deus está falando hoje e agora. Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Agora. Deus trouxe muita carne para o povo. Moisés jogou a rede, foi? A carne veio de onde? Do mar? Tubarão. Tubarão é grande, hein? Você já viu o tubarão? De perto? Cara a cara assim? Ele é feioso. Quando ele está nadando assim, ele é bonitão, mas quando ele olha para você assim, você vê os dentes dele. E ele não escova dente, sabe? E também não usa aqueles aparelhos que os dentes dele são todos... Não, porque se ele usasse aqueles aparelhos que o pessoal usa aí, que eu nunca usei não, né? Eu acho que não conseguiria usar também não. Dá um nervoso quando eu vejo alguém sorrindo com aparelho. Meu Deus do céu, deve incomodar demais esse negócio. Mas tinha que botar um desse no tubarão, porque o dente dele é um para cima, outro para baixo, outro de pano, outro... Quando eu vi aquele negócio assim, eu falei, meu Deus, isso aí corta demais. Tudo feioso. Mas ele é grande. Se Deus tirasse aqueles tubarões baleias de 12 metros. Eu não sei quantas toneladas dá um daquele lá, mas deve dar umas 5 toneladas, né? Ou mais, né? Tirasse bastante, né? Porque do mar... Porque no mar não tem galinha, tem? Tem galinha? E você sabia que a codorniz, ela pertence às galináceas? A codorniz, ela é uma ave, ela é uma galinhazinha. O Bispo Pereira já comeu codorniz? Por que você pergunta para ele? Eu pergunto porque uma vez eu consegui uma e ele comeu 80%, agora só 20% para mim da codorniz. Lá na África, é? Porque a danada codorniz é saborosa. E ele foi comendo. É uma delícia a codorniz. Você lembra? Você lembra? O senhor mandou provar, eu estava fazendo. Eu mandei ele provar e foi, pegou a parte do peito, que é maior. Foi inteligente? Eu fiquei meio calado assim, porque se ele pergunta para mim, qual é a parte que o senhor ia pegar? Eu ia falar, eu ia pegar das asas, da coxa. Porque na roça ensinou a ser educado, ele ia dizer, então o peito era meu mesmo. Né? Eu vi isso nos Trapalhões uma vez. Então, a codorniz, ela é incrível, a carne. Ela é carne branca, suculenta, saborosíssima. Então, a codorniz não existe no mar. Não existe. Ela é uma ave típica
da vegetação rasteira ou da capoeira, mato mais ralo. Eu posso falar porque eu sou da roça, né? Eu roçava pasto. E de onde foi que Deus tirou a codorniz, igreja? Da água. Na vigília, acho que foi na vigília, eu li uma palavra que diz assim, Romanos capítulo 4, se não me engano. É isso mesmo. Versículo 17. Que diz assim, que Deus, Ele traz à existência o que não existe. É isso? É Romano mesmo? Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Significa dizer que não existia codorniz no mar, mas Deus as chamou. Ele está dizendo o seguinte, você não tem que olhar possibilidades. Você não tem que procurar possibilidades, não. Não. Você não tem que analisar a sua situação. Tem gente que fica analisando, ponderando. Você tem que crer. Quando o Jairo, ele pediu a Jesus para curar a filhinha, alguém falou, ela já morreu, não incomoda, mestre? Aí Jesus disse, não temas, crê somente. Esse crer somente quer dizer, não fica buscando saída. Não fica fazendo projetos por ali, talvez dê ou por aqui, não. Crê somente e Deus mostra a saída. Ele faz existir o que não existe. Ele traz à existência o que não existe. Amém, igreja? Você está entendendo? Deus está falando com você? Ou você acha que o servo do Josué, Josué era servo de Moisés, Valdemiro, servo de Josué, ou seja, menor ainda, vai conseguir te ensinar alguma coisa? Nada. Mas se Deus falar, aí você aprende. Não é verdade? Não é vero? Então, Deus, ele falou para o Josué assim, ó, do jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Um dia, esse Josué precisou disso. Ele precisava entrar na cidade de Jericó, despojar ali aquela cidade, conquistá-la. Mas tinha uma muralha indestrutível, humanamente falando. Eles demoraram séculos, vários séculos para construir aquela muralha de pedras. E ele então não sabia o que fazer. Aí Deus falou, você vai marchar em volta dela. Você vai andar em volta dela. Com os soldados. Você vai dar 13 voltas. E depois você grita. Você acha que o grito de alguém ou de um exército pode roubar uma muralha? Pode? Não. Tem que estar muito forte, não tem? Para fazer valer o... Para você gritar e cair uma muralha, você tem que estar forte demais, não tem? E essa força está na obediência a Deus, a palavra de Deus. Deus falou, porque não parece ridículo
um grupo de pessoas rodeando uma muralha, um prédio, uma cidade. Se eu e você, a gente ficar andando em volta disso aqui o dia inteiro, quem passar de carro vai parar e falar lá. Ele vai falar, além do sujeito ser maluco, ainda leva o povo também a ficar maluco. É ou não é? E Josué andando em volta. E quem estava lá dentro, olhava lá de cima e falava, isso é um débil mental. Tem gente que acha que é loucura sair de madrugada de casa e vir para a igreja, né? É ou não é? Você encontrou, meu filho, isso aí? Na 13ª eles gritaram. 7º dia, na 13ª volta, na madrugada, eles gritaram. Mas eles estavam fortalecidos na obediência. A obediência fortalece. Uma vez uma mulher estava para perder os filhos, ela, para o credor, ela foi lá, clamou o profeta e falou, o meu marido era obediente, era temente a Deus. Ele morreu, mas ele deixou essa herança, a obediência. Outra vez o rei Ezequias estava para morrer, o próprio Deus desenganou ele, ele falou, eu sempre fui obediente. Aí conseguiu também. Igreja, se fortaleça na obediência, custa o que custar. Porque quando você clamar, a muralha vai cair, com certeza. É. Então, Deus provou para Josué que, do jeito que ele foi com Moisés, ele era com ele. Hoje, agora, ele disse agora foi, essa última aí. Ele quer também trabalhar na nossa vida, como trabalhou na vida de Josué. E o que devemos fazer? Encher o coração de esperança, ou seja, de fé. E acreditar que Ele vai trazer a existência que não existe. Amém?